Bom dia, meus queridos. Aqui é Luciano Facchini e hoje é dia 22 de dezembro de 2022. Hoje é um dia sugestivo para muita coisa. E eu vejo muita gente falando, desmotivando, perdendo a fé. Mas aí hoje cedo eu peguei aqui a minha Bíblia e eu li tantos textos aqui no Evangelho de João, Mateus, eu quase que li tudo. É tanta coisa de fé, tanta coisa de esperança que a gente tem, é tanta motivação e as pessoas sendo incrédulas, incrédulas, incrédulas. Os discípulos eram incrédulos, os fariseus incrédulos, os judeus incrédulos. Os judeus viam Jesus fazendo obras, sinais, e eles falavam, e queriam prender, apedrejar Jesus, porque Jesus falava que ele era o Cristo. As pessoas queriam apedrejar, queriam matar. Por mais sinais, por mais convicções que as pessoas pudessem ver, eles não acreditavam. Nunca, não acreditam. O ser humano, ele nasceu incrédulo. Você pode ser transformado e ser crédulo e confiar em Deus. De tanta coisa que eu li, eu queria falar de tanta coisa, de fé, de esperança. No fim da história, Deus me tocou a falar algo um pouco diferente. Um pouco diferente. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha ressuscitado, já tinha morrido, a igreja estava nascendo, a fé, o cristianismo estava nascendo. E olha o que aconteceu. Uma situação semelhante à qual eu falei outro dia com vocês, mas essa é um pouco diferente. Olha só. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. É diferente daquela que eu falei de Paulo e Silas, que o terremoto abriu. Essa daqui é diferente. Olha, nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Que igreja? A igreja cristã. Não tinha nome, não tinha placa. Os que seguiam Jesus mesmo. Com a intenção de matá-los e maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Mataram Tiago. As pessoas perseguem cristãos, perseguem os líderes, perseguem, porque eles têm palavra de esperança. E muitos líderes não querem ter esperança, querem trabalhar no temor, no medo. O medo, com o medo é mais fácil de governar. Até mesmo Maquiavel falava isso, ou é no amor ou é no medo. Isso é antigo. Vendo que isso agradava os judeus, o que? Matar, maltratar os cristãos, estava agradando os judeus, que eram os religiosos, que eram os que falavam de fé, de religião. Os cristãos estavam incomodando os religiosos. Prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-os no cárcere, na cadeia, entregando-os para ser guardados por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então tinha escoltas, ficavam permanentemente vigiando Pedro. De 4 em 4, em turnos. Ninguém deixava Pedro, só Pedro ali. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ele queria matar Pedro como ele matou Jesus, o Herodes. Pedro então, olha só pessoal, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente e a Deus por ele. Eu falei bem devagar, mas a igreja ficava orando intensamente por Pedro e ele estando preso. A igreja ficava orando, os cristãos ficavam orando. O que aconteceu? Naquela noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, e Pedro ia ser julgado, claro, ia ser morto, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Olha, até para dormir tinha soldado ao lado dele. Preso com 2 algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Estava
totalmente cheio de guarda, do lado dele dormindo, sentinela, carcereiro. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se. O anjo acordou Pedro. Disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ele não estava nem acreditando. Passaram a primeira e a segunda guarda. Passaram no meio dos guardas. Os guardas acordados. Eles estavam lá trabalhando, eles não estavam dormindo. Eles passaram na frente. Os guardas não viram. Ficaram invisíveis. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si próprio. O portão abriu sozinho. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo o deixou. Pessoal, aos que não creem, minha tristeza, infelizmente o evangelho é tão poderoso que nos dá uma alegria, nos dá uma fé incondicional, nos dá ânimo, e a nossa oração faz a diferença. Em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade, não adianta a sentinela ficar guardando. Não adianta alarme, não adianta seguro, não adianta nada. Se Deus não guardar a tua casa, não adianta seguro, alarme, monitoramento. Mas quando você está debaixo da mão de Deus, é Deus que guarda a tua vida. Pessoal, nós estamos passando um momento hoje um pouco angustiante. A gente espera coisas no Brasil, a gente espera muitas coisas, mas tenha certeza, muitos falam, acabou isso, acabou aquilo, agora já era isso, já era aquilo, os soldados, o exército, acabou, ninguém está... Não, pessoal, a nossa oração vai resolver. Então, se você agora ficar na sua casa, é Natal, você vai ficar com a sua família. A igreja, eles se reuniam para orar na igreja. Então, nem sempre, agora, desse momento para frente que eu estou sentindo, eles falarem, caso você não esteja nas ruas, você vai fazer o seu trabalho na sua casa, orando, e o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, vai fazer a obra por nós, tá bom, pessoal? Vamos orar. Vamos orar. Eu sei que muitos não creem, porque eu li tanta coisa aqui da incredulidade desse, daquele, até dos discípulos. Os discípulos, muitos abandonaram Jesus. Muitos abandonaram Jesus. Porque Jesus falou, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. E se vocês comerem e beberem do meu sangue, vocês serão salvos. Vocês já sabem o caminho para chegar na salvação. Andem nesse caminho. Muitos falaram, é muito difícil essa palavra, não dá para seguir esse homem não. E foram embora. Aí Jesus perguntou para os 12, e vocês vão me abandonar também? Aí Pedro falou, mas tu tens as palavras da vida eterna. O Senhor é o Cristo, nós não vamos te abandonar. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Poxa, eu fico emocionado aqui. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eles continuaram com Jesus. Mas mesmo esses 12 continuaram ainda sendo covardes e incrédulos também. Jesus teve uma grande dificuldade de lidar com o ser humano, porque o ser humano é incrédulo. Qualquer palavra desmotiva, qualquer coisa desvia, sai do foco. Continue no seu foco e continue crendo no Senhor, e continue crendo que a sua oração é ouvida pelo Senhor. Ontem nós lemos Salmo 34, né? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O teu clamor é ouvido,
Tá lá, Salmo 34, eu li ontem para vocês. Pessoal, não se abata. Creia. Deus tem um propósito na sua vida, tá? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.